Ontem o Flamengo, Felipe, soltou uma nota oficial falando sobre a negociação do Thiago Maia e dando uma detonada aí no Santos e no Internacional, principalmente no Internacional. Vamos entender o que se passa, né? Primeiro é o seguinte, vamos contextualizar para quem não está por dentro do que essa negociação abrange. O Santos negociou com o Internacional a compra do Thiago Maia. O Santos já acertou um valor a pagar o Internacional. Só que assim, o Internacional não pagou ainda a dívida do jogador perante o Flamengo. Então o Internacional comprou, não pagou, ia vender para o Santos, ia lucrar ainda, porque ia também receber uma grana do Santos. O Santos acertou com o jogador, inclusive o Santos deve o jogador numa transferência para o Lille lá atrás, na era Modesto Roma. O Santos tinha feito um salário que acoplaria a dívida que tem com o Thiago Maia no salário do Thiago Maia. Então o Santos se livraria da dívida do Thiago Maia, mas o Santos teria que pagar o Internacional e assumiria a dívida do Internacional ao Flamengo no prazo que Inter e Flamengo combinaram. Fato é, Felipe, que só faltava uma perna para essa negociação acontecer. O jogador já estava em Santos, chegou a conhecer os companheiros, os pais dele foram assistir aquele jogo do Santos a Inter de Limeira, lá em Limeira, o jogo que o Neymar fez gol olímpico, etc. E o Flamengo falou, beleza, tudo certo, só que eu gostaria que vocês me apresentassem garantias financeiras sólidas de um banco, da Globo, quem quer que seja, que esse dinheiro vai entrar em X data aqui. O que está acontecendo agora é uma coisa assim. Tem um órgão na CBF de disputas que tem sido acionado por clubes devedores, quando os clubes devem nacionalmente um para o outro. Quando é lá fora é mais fácil, o clube aciona a FIFA, rola o transfer ban e o clube se vê obrigado a pagar. Mas aqui no Brasil tem esse órgão de disputas que tem financiado, por exemplo, o Santos comprou o Joaquim do Cuiabá. Pagou, eu acho que 6 milhões de reais, alguma coisa assim. O Santos vendeu o Joaquim por 8 milhões de euros. E o Santos nunca pagou o Cuiabá. O Cuiabá acionou a CBF, através desse órgão, parcelou em 5 anos para o Santos pagar. Ou seja, o Cuiabá vai receber a dívida do Joaquim, que o Santos já lucrou com outro clube, e daqui 5 anos ele vai terminar de receber. É um absurdo esse órgão, que esse órgão faz, etc. E aí o Flamengo cita, por exemplo, esse caso para dizer que não confia no Santos e para dizer que vai pedir uma garantia financeira, senão não vai efetuar o negócio. O Inter se manifestou, disse que diante do impasse entre Flamengo e Santos, pede para que o Thiago Maia retorne a Porto Alegre, deve voltar a treinar essa semana e deve estar disponível para disputar as finais do Campeonato Gaúcho. Mas ninguém ficou feliz. O Flamengo não está feliz porque já acionou a CBF, não teve resposta com relação à dívida do Internacional. O Internacional não está feliz porque ia lucrar com o Thiago Maia e se livrar da dívida do Flamengo e não se livrou. E o Santos não está feliz porque ia contar com um jogador que ele considera que seria importante para ele na temporada e que ele também se livraria de uma dívida importante com relação ao jogador lá atrás. Até porque o Thiago Maia na negociação abriu mão de um valor bem considerável a partir da negociação para querer voltar a jogar no Santos. Ninguém ficou feliz. E a negociação parece que caiu de vez, a não ser que o Santos consiga uma garantia financeira e que o próprio Marcelo Teixeira assumiu numa entrevista depois do jogo contra o Bragantino, que era muito difícil conseguir. Falei sobre isso no Vem Pro Peixão, eu comparei a quando você vai fazer um financiamento numa concessionária. Você chega numa concessionária, você viu uma Ferrari, você não tem o dinheiro vivo ou à vista no seu banco para comprar a Ferrari. Você tem condições de pagar a Ferrari parcelada. Beleza, você vai entrar em contato com o banco, financiamento, eles vão investigar a sua vida para saber se você tem condição de pagar a Ferrari, senão você não vai sair de lá com uma Ferrari. É de praxe. Se o Santos não tem como apresentar garantias financeiras ao Flamengo para pagar o Thiago Maia, significa que o Santos não pode comprar o Thiago Maia. Significa que o Santos estava fazendo uma loucura. Se o Palmeiras for comprar o Thiago Maia, você acha que a Leila não consegue uma
garantia financeira de que o Flamengo... Primeiro que não ia nem ser pedido isso para ela, porque a Lila não tem fama de má pagadora, né? O clube não, o clube não fica devendo exatamente, ninguém, né? Isso é coisa de mal pagador. Agora, se fosse ainda assim requisitado uma garantia, ela apresentaria no dia seguinte, no mesmo dia. Coisa que o Santos não tem condição de fazer. E aí eu me pergunto, tudo isso eu me pergunto, a gente vai daqui a pouco para a nota do Flamengo, até que ponto o Santos está montando um elenco financeiramente na loucura para os anseios da família Neymar, para ter um time competitivo e tudo mais, e que amanhã ou depois, eventualmente numa série do Neymar, a gente vai falar daqui a pouco, tá? Nome de Barcelona sendo cotado, etc. Ele pode deixar o Santos e o Santos se vê numa dívida impagável. Essa é a minha maior preocupação e que eu acho que, inclusive, está sendo um pouco falada pelos próprios jornalistas que cobrem o Santos. Quando são outros jornalistas que falam sobre isso, eles falam, tá com inveja porque finalmente a gente montou um time bom. Eu entendo que a quarta e domingo é super importante, que o Santos vem de anos e anos e anos aí de assim, zero futebol, preocupantes, brigando para não cair. Quando não caiu, disputa de Série B, etc. E o Santos precisava montar um elenco mais forte. Mas a minha dúvida é até que ponto isso cabe no bolso do Santos. O Santos não teve o seu balanço de 2024 do ano da Série B divulgado até hoje. O Palmeiras soltou o último balancete referente ao último trimestre, mostrando os números acumulados de 2024, superávit recorde, arrecadação recorde, mesmo no ano que o Palmeiras só ganhou o estadual, etc. Ninguém sabe quais foram os números do Santos com relação a 2024, ano de Série B, ano que entrou muito pouco de receita. Ninguém sabe o que entrou, ninguém sabe o que saiu, ninguém sabe a dívida que estava beirando 700 milhões quando o Rueda deixa o Santos referente a 2023. Ninguém sabe o quanto ela aumentou, porque é certeza que ela aumentou no ano de Série B. Então, assim, a gente não sabe qual é, de fato, a situação do Santos. O Santos vive, assim, numa obscuridade enorme. E aí, Felipe, o Flamengo diz diante de todo o cenário, olha que como o Flamengo se posiciona. Lembrando que quem negociou o Thiago Maia com o Inter sem pedir as garantias financeiras foi o Landim. Agora o Flamengo é presidido pelo BAP, que está exigindo essas respectivas garantias. Vamos lá. O Flamengo divulga a nota oficial sobre o Thiago Maia e faz críticas ao Internacional. E diz aqui a nota, ó. Diante das recentes notícias sobre o atleta Thiago Maia, o Clube de Regatas do Flamengo esclarece que o jogador foi transferido em março de 24 por meio de um contrato que estabelecia obrigações financeiras claras, incluindo um cronograma de pagamentos previamente acordado e homologado pelas partes. No entanto, até o momento, o Sport Clube Internacional não cumpriu os prazos estabelecidos e deixou de honrar seus compromissos financeiros. Em razão disso, o Flamengo formalizou em novembro de 24 uma cobrança oficial junto à Comissão Nacional de Resolução de Disputas da CBF, sem que tenha obtido até agora um posicionamento do órgão. Os caras mandaram, Felipe, em novembro, a gente está em março, já se passou 4 meses e esse órgão não respondeu o Flamengo de uma dívida de... Assim, para que serve esse órgão? A minha pergunta... O brasileiro é uma várzea. É uma várzea completa, cara. Aliás, isso ser definido pela CBF nem deveria ser, cara. Sabe, é uma coisa assim absurda. O Flamengo reafirma seu compromisso com a integridade e a segurança jurídica em suas negociações e por essa razão passará a exigir em futuras transações pagamentos à vista ou garantias fiduciárias para mitigar riscos. Além disso, o clube reforça a necessidade de maior rigor na aplicação das sanções a quem descumpre compromissos contratuais, uma questão recorrente no futebol brasileiro. Casos semelhantes é que eles citam, como o Cuiabá Esporte Clube envolvendo o zagueiro Joaquim, evidenciam a urgência de medidas mais efetivas para garantir o cumprimento de acordos firmados. Solidário ao time do Centro-Oeste e todos os outros que passam pela mesma situação, o Flamengo seguirá adotando todas as providências legais cabíveis para resguardar seus direitos e assegurar o cumprimento de seus contratos. Ou seja, se o Santos tivesse pago o Joaquim como deveria ter pago, né? Vamos lembrar que a gestão Marcelo Teixeira vendeu o Joaquim, não foi a gestão Rueda comprou do Cuiabá, mas quem vendeu foi a gestão Marcelo Teixeira na temporada passada, arrecadando muito mais do que
a dívida que o Santos tinha com o Cuiabá, e o Cuiabá não viu esse dinheiro, não viu R$ 1 desse dinheiro, que acionou essa mesma central de disputas aí, esse órgão de disputas, e ficou acordado que os caras vão receber a dívida em 5 anos. Olha o nível da parada, é muito fácil, cara. Eu compro, eu vou lá no Palmeiras, chego, ofereço 100 milhões de reais, de dólares, quem seja no Veiga, trago ali pro meu time, não pago e depois eu entro para pagar como eu quiser num financiamento de 5 anos e o Palmeiras que se foda. Pra onde a gente vai com isso? E o Flamengo aqui tá absolutamente certo. Cara. Absolutamente certo. Tá E pensando outra, nos seus próprios interesses. O Flamengo flexibilizou os pagamentos do Inter para o Inter pagá-lo sobre o Thiago Maia depois das enchentes. Ou seja, ainda deu uma força aí, ó. Mano, vamos diminuir aqui as parcelas e tal, etc. Para vocês. Sei que vocês passaram por uma coisa muito difícil aí e tal. Pra vocês pagarem. E aí o presidente do Inter, não sei se você chegou a ver, né? Na última semana aí, ele deu uma Vi. entrevista até assim, eu achei. Eu achei meio vergonhosa, cara. Assim, é o cara dizendo que o Flamengo prefere ter eles como credores do que o Santos, assim. Cara, vocês não pagaram o Thiago Maia ainda. O Abel, na coletiva de sábado, depois da vitória contra o São Bernardo, ele deu uma cutucada no Inter também. No sentido de o Inter deve o Palmeiras também em relação ao Bruno Tabata, cara. Deve o Palmeiras em relação ao Bruno Tabata. E aí o Abel fez uma analogia ali de tipo, pô, eu fico feliz da nossa diretoria ter relações com o Manchester City, ter relações com o Barcelona, ter relações com o Real Madrid, porque aqui no Brasil, quando a gente tenta comprar um jogador, oferece as garantias financeiras para pagar o clube, a gente encontra entraves. E tem clubes nos devendo aqui no Brasil. Ele lançou essa, velho. Corretíssimo, assim, porque o Inter queria que o Palmeiras comprasse o Wanderson. E o Palmeiras queria abater a dívida para trazer esse jogador. E agora ele foi pro Cruzeiro, o Wanderson. Pois Tudo é. bem, é um jogador que quando surgiu o nome assim, a torcida do Palmeiras ficou maluca. Porque, pô, os caras estão devendo a gente do Bruno Tabata e a gente vai ter que pagar milhões ainda ao Inter por esse jogador que é, assim, nota 6, um jogador para compor elenco. E aí, pô, o Inter, a torcida do Inter mesmo, eu vi muitos comentários nas redes sociais dos torcedores constrangidos com a própria gestão do Alessandro Barcelos. Cara, é complicado, cara. O futebol brasileiro, enquanto não tiver uma regulação, enquanto não tiver uma punição a clubes que não cumprem o que assinam, a gente não vai andar pra frente, cara. A gente não vai andar pra frente. A gente vê o Corinthians aí. A gente vê o Corinthians, cara, devendo, tomando punições, tomando sanções, transfer ban aqui, é punição ali, é calote no garro, o Depay tendo que ser bancado pela patrocinadora, sabe? Pra onde a gente vai desse jeito, assim? O que acontece? A impressão que dá é, mano, vamos lá no Cuiabá, pega o jogador, te paga quando der. É isso, velho. E é isso. E assim, a gente ainda tem amigos, não vou citar nomes aqui, mas a gente tem amigo que defende esse tipo de postura. A gente até entrou numa discussão recente no grupo, de falar, cara, futebol não é banco, velho. Time de futebol não é banco, não vai quebrar, não vai falir. Tem que ganhar título mesmo, e dane-se. E acho que esse é o pensamento dos dirigentes, cara. Eu não concordo com isso, nunca vou concordar. Porque na hora que a corda estourar, aí vão culpar a diretoria, aí vão falar, pô, mas olha aqui, olha que vergonha que fizeram com o clube, que não sei o quê. Mas por quê? Um exemplo que eu dou também, o São Paulo. São Paulo ganhou a Copa do Brasil em 2023. Qual foi o legado que ficou? Que legado que ficou? São Paulo continuou ganhando, continuou disputando? Não. Por quê? Porque não se estruturou para isso. Não se estruturou para isso. E aqui no Brasil, os clubes, a maioria que estão enforcados, pensam no hoje, não, preciso ganhar, preciso ganhar, preciso ganhar, a torcida tá me pressionando, e não cria, não pavimenta
o clube administrativamente para chegar ao título e ficar disputando o título. Não, vai lá, ganha um título e volta. O Santos, cara, a gente recebeu informações aí de bastidores, nós dois estávamos juntos, de que o Santos pode sim ser vendido para o fundo árabe. Se não for, e o que que o Marcelo Teixeira vai fazer? O Santos tem condições de bancar esse elenco? A gente, obviamente, cara, meu palpite, você acompanha muito mais os bastidores do Santos, o meu palpite é que o Santos não tem condição de bancar esse elenco. Quais foram as garantias para a contratação desses jogadores? E se o fundo árabe não vir? E se o Neymar sair? E aí? Valeu a pena essa loucura? Fica a questão, cara. Cara, existe um tanto aí que é a modelo de gestão, né? Existe o modelo de gestão que é mais de risco mesmo, de você assumir um risco maior na montagem de elenco para tentar, visando hoje que o futebol brasileiro está muito premiado às premiações, arrecadar mais, ter mais sócio torcedor, bilheteria, o caramba, etc., mais televisão. Então, ir para esse lugar meio que retroalimenta, né? Mas também, assim, se a conta vai fechar ou não, eu não sei nem se a conta do ano passado fechou, quanto mais essa. Se existisse ainda o mínimo de transparência, eu poderia dizer aqui, não, eu acho que o Santos está indo pelo caminho certo, eu acho que vale a pena o risco aqui, não vale a pena o risco ali. Mas não há, a gente não sabe quais são os números, a gente não sabe, por exemplo, quanto que é a folha salarial do Santos na temporada. Estima-se que é mais de 30 milhões de reais por mês, uma das 4, 5 maiores do Brasil. Então, assim, cara, a gente realmente não sabe. Eu não consigo te responder essa pergunta porque a gente não tem acesso a nada. Repito, nem os balanços, nem o balanço de 2024 referente à Série B foi divulgado ainda. Difícil, Vai ser divulgado, porque uma obrigação estatutária em algum momento vai sair. E a partir desse balanço, a gente vai poder ver, pelo menos com relação ao ano passado, porque o que está sendo tocado esse ano é outra coisa, é o balanço que vai sair só o ano que vem. Mas pelo menos assim. Daqui a pouco, quando sair o balanço de 24, a gente vai entender o tamanho do rombo Série B nas dívidas do Santos, o que o Santos tem de curto prazo, o que o Santos não tem. Não tem como sair o relatório do Rodrigo Capello falando sobre a situação do Santos, porque não há números ainda. Há números, mas que ainda não foram divulgados de forma absolutamente lamentável. Mas vamos continuar esperando e, claro, eu farei a fiscalização. Trabalho hoje num canal que fala do Santos, mas eu tô, assim, cagando 1 quilo pra não gostarem do meu tipo de trabalho, no sentido de ser um cara fiscalizador, porque eu penso no bem do clube. Eu sei que tem gente que tá cagando pra isso, mas não é minha linha editorial e vou seguir dessa forma sempre, cara. Porque eu acho que é com respeito à instituição. E claro, você falou de fundo árabe, se isso acontecer, muda totalmente o patamar do clube, mas a gente não há hoje nenhuma segurança de que isso vai se tornar realidade. E o Não dá pra próprio. contar com Não isso. dá pra contar nem que o Neymar vai ficar depois no meio do ano, embora eu acho que ele fique, vou falar daqui a pouco sobre isso, acho que a tendência é essa, mas não dá pra contar, cara. Hoje o contrato vai até 31 de junho e depois disso ninguém sabe o que será do restante da temporada do Santos. Vamos esperar pra ver. Então é isso, Felipão. É isso. É, Eu acho vergonhoso, cara. Sempre vou achar. Eu falo isso porque hoje o meu clube tá. Nossa, o Palmeiras hoje é um exemplo. É um exemplo, mas assim. Nem todos os clubes tiveram um Paulo Nobre, tiveram uma Leila Pereira, uma Crefisa para pavimentar toda a administração, tiveram um Allianz Parque, que é uma fonte de renda muito importante para o Palmeiras, mas assim, eu acho que você tem que caminhar conforme as suas pernas, velho. Você não pode dar passos maiores porque o rombo vai ser muito maior se der errado, assim. A dívida vai aumentar muito mais. O clube vai ficar sem condições de ser administrado, assim. A gente, repito aqui, a gente já falou ano passado sobre o estudo do César Grafietti, que é uma referência na questão de finanças do futebol, no que ele disse sobre o Corinthians. E aí a gente falava, às vezes, nos quatro grandes, o Solari falava, a gente comentava, e os corintianos ficavam bravos. Puta, lá vem os caras falar de novo da dívida do Corinthians. Mas era uma questão preocupante pro clube, pro futuro do clube. E o torcedor queria que a gente ficasse falando do campo. Beleza, às vezes o campo não estava bem. E a gente tinha que falar da questão financeira. E o Grafietti diz: o Corinthians daqui a um tempo vai ficar sem condições de se administrar.
vai ficar ruim de ser. Sim, não vai ter condições da administração tocar o Corinthians por conta do aumento da dívida do São Paulo, que tá quase batendo 1 bilhão. Cara, onde a gente vai parar com isso? Qual é o futuro desses clubes? Fica a questão aí.